Saudações cordiais, boa noite a todas, todes e todes. Estela Caroso, assistindo de Buenos Aires, que chique. Álvaro Luiz, nosso querido Álvaro Luiz, boa noite. Vânia, boa noite, Vânia. Marco Barros, só a companhia de classe, Alan César, Rafael, Super Diário Ilustrado, nosso querido Rodrigo Bueno, Estela, Rainer, Alane, Matheus da Gama, que vai ficar com a gente, apesar da aula ficar gravada. Luiz Lessa, simplesmente uma chiqueza, né? Tércia, boa noite a todos. Natália, Zoviec, My Love. Fiquem com a gente, fale no chat. A live de hoje está incrível, a gente está super ansioso para ouvir. Temos, né, a honra e a generosidade do André de expor o seu tempo para a gente aqui nessa noite. Então, faço votos de uma noite muito potente e imanentista. Amilcar, Vitória, boa noite a todos. Olha, a gente vai começar, vou chamar o André para dentro, a gente vai fazer uma breve exposição desse, ele vai fazer uma breve exposição desse tema que a gente propôs hoje, e depois a gente vai abrir, por isso é uma breve exposição, abrir para a gente realmente conversar com quem está aqui. Oratória criativa, é só, gente, é só chiquezas nesse chat. Vamos abrir para vocês falarem e comentarem e perguntarem para a gente realmente construir juntos um pensamento. Sei que essa noite vai ser muito, muito proveitosa. Salve, salve. Então, sem mais delongas, com vocês, André Martins. Boa noite, André. Olá, Pedro. Boa noite a todos. Um super prazer estar aqui para essa live. Enfim, bem-vindos. Muito, muito, muito bom. Boa noite, Marina, de BH. André, a nossa proposta hoje era falar um pouquinho disso que você sempre fala, que a filosofia espinosista é uma filosofia terapêutica. Quando a gente para pensar nessa frase tão curtinha, tem tantas perguntas que pululam na nossa cabeça que estamos todos ansiosos para ouvir você falar um pouquinho. Boa noite, Maria Luísa. E, por favor, o palco é seu, fique à vontade. Bacana, obrigado, Pedro. Então, vamos lá, né? Spinoza, uma filosofia terapêutica. Isso é um mundo, né? Bom, aí eu vou começar comentando os dois reels, né? Os dois videozinhos que eu gravei para anunciar a live, né? Então, a primeira coisa é a gente entender assim, toda filosofia faz pensar, toda filosofia, Deleuze usou esse termo, força o pensamento. Ok, toda filosofia mesmo, seja ela qual for, né? A gente lê, enfim, Platão, Kant, são o próprio da filosofia, de alguma maneira, e dos grandes filósofos, é ser atemporal, ou seja, a filosofia está sempre fazendo a gente pensar, mesmo as filosofias tendo sido escritas em outro lugar, outro tempo, outro espaço, outra cultura, outra tecnologia, outro tudo, né? E, no entanto, a gente lê e nos toca, gostando ou não gostando, concordando ou discordando. Esse é um primeiro ponto, né? Segundo ponto, as filosofias que costumou se chamar, sobretudo a partir de Deleuze, né, de filosofias da imanência. Imanência é um termo que está na ética de Spinoza, o Deus que Spinoza entende, né, que a gente está querendo falar quando nomeia de Deus a natureza, o real, só que, enfim, é compreensível, né, por imaginação, o que se costumou fazer foi antropomorfizar esse Deus, né, criar um Deus imaginário, a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança do homem, mas a ideia de um Deus imanente, um Deus que é o próprio real. Então, na verdade, Deus é o nome para o real, para essa potência infinita do real. Então, o termo imanente ele está na ética, e Deleuze, ele, de alguma forma, cunhou esse fato, pela própria palavra da imanência, de considerar filosofias da imanência. Então, o que caracteriza uma filosofia da imanência? Primeiro, porque são filosofias que tentam falar do real ao invés de julgar o real. Então, esse é o primeiro ponto, fácil de entender e ao mesmo tempo, como sempre, simples e complexo, né? Simples e profundo, mas que não é complicado.
Então, que uma filosofia da imanência é uma filosofia que pensa o real, a vida. Ok. Segundo ponto, ao pensar a vida, qual é a primeira consequência que vem de uma filosofia da imanência? É pensar os afetos. Porque isso Nietzsche tentou, e acredito que deixou muito claro, inclusive quando Nietzsche diz que o verdadeiro filósofo é um psicólogo, e que a filosofia não é uma psicologia profunda, porque o profundo parece que tem um fundo, né? Então é uma psicologia do subterrâneo, para além do fundo, enfim. Então, por que uma filosofia da imanência vai pensar os afetos? Porque a gente conhece por que se afeta e conhece se afetando. Ou seja, tudo que as filosofias metafísicas tentaram colocar como da ordem da verdade, de uma verdade absoluta, de um certo em contraposição ao errado, de um bem contra o mal, etc. Enfim, ou seja, todos os pares dicotômicos metafísicos que acabam por desmerecer, depreciar a vida e o real e dizer o que supostamente deveria ser, o que evidentemente é pura imaginação, e pura imaginação movida pelo quê? Movida por um desejo de completude, de perfeição, moralizante, etc., né? Que Nietzsche vai dizer também, né? São formas de querer corrigir a existência, isto é, de julgar a existência, de condenar a existência. E aí Nietzsche diz que a filosofia dele busca, sobretudo, resgatar, devolver a inocência ao devir. Então, se a gente entende o princípio da imanência, que é um princípio efetivo, a gente vai entender que o próprio conhecimento é movido por afetos, que aí já avançando, né, que as filosofias metafísicas, isto é, a história da filosofia em geral, é um sintoma. Nietzsche usou esse termo, né? É uma defesa psíquica, para usar o termo da psicanálise e, sobretudo, de Winnicott. É uma defesa psíquica, é uma maneira que o devir me incomoda, me gera angústia, me gera insegurança, e eu vou fantasiar uma teoria que, fantasiosamente, ilusoriamente, imaginariamente, me proteja da própria vida. Claro que isso não dá certo. Aí tanto não dá certo que os grandes autores da metafísica, por exemplo, um dos maiores, Kant, vai pensar que, e ainda por cima chama de racional, não tem nada de racional, meramente desejo e imaginação, vai pensar que assim, é racional supor e mesmo inferir, concluir de que tem que existir uma vida do espírito, da alma, sem o corpo, para que as promessas da moralidade se efetivem, que é claramente delirante. Ao invés de entender que o problema está nas promessas da moralidade e na própria moralidade, ele acha não, que o problema está no mundo real. E que, então, a conclusão é que, claro, existe, olha que racional, só que não, existe um mundo para além do mundo concreto, corpóreo, material, etc. Bom, então, as filosofias da imanência, então, é o nosso segundo passo. Então, toda filosofia força o pensamento, maravilha. As filosofias da imanência estão pensando a vida, o real. Mas tem um super porém gigante, né? E que aí acho que Spinoza que deixa, quer dizer, acho não, com certeza Spinoza que deixa isso mais claro, mas eu acho que talvez seja só Spinoza que deixa isso suficientemente claro, embora, claro, o próprio Deleuze, apesar da contradição, que ele cai exatamente nesse ponto, o Nietzsche, etc., né? O Winnicott na psicanálise, mas em Spinoza isso está muito explícito, por quê? Porque é o objeto dele, é um dos objetos dele, e isso é por aí que eu quero começar a nossa live de hoje, que é o quê? E aí vou dizer com as minhas palavras, né? Não adianta ter um conteúdo da imanência. Não, legal é a filosofia que pensa a vida e tudo mais. Se eu transformo, acho que vai dar para entender, se eu transformo esse conteúdo num ideal, que, usando o termo da psicanálise, seria num ideal de eu, num ideal superegóico, num modelo, ao modo do modelo do mundo das ideias platônico. Então, deu para entender? E isso é feito
com frequência com Nietzsche, né? Digamos, a pessoa lê Nietzsche, pronto, agora, ao invés de pensar uma transvaloração de todos os valores, eu vou pensar uma inversão, onde se valorizava a mente, o intelecto, etc. Agora eu vou valorizar o corpo, em detrimento da mente, etc. Né? Então eu vou pegar os valores tradicionais, metafísicos, e vou inverter, né? A inversão do platonismo. Enquanto que a gente pode interpretar que Nietzsche está propondo a tal da transvaloração. Ok. Em Deleuze, esse problema fica mais claro, porque não são só os deleuzianos que, com frequência, não sempre, mas com frequência, tomam o conteúdo da filosofia de Deleuze numa relação metafísica com eles, com esse conteúdo, uma relação de tomar como um modelo a ser alcançado, e que vai, no fim das contas, depreciar o real e a tal da imanência que se defende, né? Um pouco o que eu falo brincando e sério, né? Assim, digamos, pensando um deleuziano típico, eu sou a favor da diferença, você é a favor da diferença? Aí o outro fala, não, eu sou contra a diferença. Aí aquele que se diz a favor da diferença, então eu não te aceito, eu te rejeito, para mim você não tem o mesmo valor ontológico do que eu e do... Né? Ou seja, eu sou a favor da diferença, menos da diferença que me contraria. É uma contradição nos termos, mas a questão não é só uma contradição lógica, é porque é um exemplo, e em Deleuze é especial por quê? Porque no próprio Deleuze está isso, no texto de Deleuze, em todos os textos de Deleuze, atravessa essa dicotomia metafísica de um conteúdo a favor da imanência. Então, o problema é, e aí agora eu vou usar o termo que eu uso, que para mim é muito claro, assim, é que a metafísica, antes de ser uma teoria, antes de ser a teoria que Sócrates, Platão botaram no papel, no caso, Platão botou no papel, né, Sócrates defendeu oralmente, antes de ser um modo de fazer filosofia e pensar o ser, etc., etc., a metafísica é, antes de tudo, uma forma de pensar. E uma forma de pensar, isso eu já falei em várias palestras, enfim, coloquei alguns textos meus, uma forma de pensar que o Winnicott ele descreve com clareza no texto dele, Moral e Educação, ele vai mostrar que a tendência da criança é querer, falei isso na minha palestra Café Filosófico também, agora, mês passado, enfim, a tendência da criança é querer ter um certo e um errado para se sentir segura. Então, assim, é isso ou aquilo. É mais ou menos, tem que ver o caso. Isso pode desesperar uma criança. Então, a tendência é que ela queira. Não, não, não. É isso ou aquilo. Ou seja, a dicotomia metafísica e a moral, ela é demandada pela imaturidade movida por uma insegurança compreensível. Em outras palavras, a história da filosofia metafísica é a história de um sintoma, de uma defesa psíquica, de uma imaturidade. O papo do Kant, só o Foucault que acreditou nisso, acho que, não sei como que acreditou, não sei como que o Foucault acreditou nisso, naquele texto que é o esclarecimento, que, bom, e toda a tradição, mesmo Freud, né? Maduro é o neurótico, Maduro é o que quer controlar tudo, Maduro é o que entende que, assim, nossa, a paixão é coisa de criancinha, agora eu tenho o amor, aí define o amor como um treco bizarro, não sei por que se chamam de amor, ou em outras versões mais comuns, né? A maturidade é ser adulto, é você, enfim, ser uma pessoa responsável de acordo com o que a sociedade coloca como sendo responsável, é você introjetar superegoicamente milhões de deveres, né? Nietzsche acusa o tu deves, que em Kant é o próprio imperativo categórico. Freud viu isso, né? O superego cruel é o imperativo categórico kantiano, só que Freud achou que isso era maturidade, processo civilizatório autoimposto pelo superego. Enfim, tudo isso é sinônimo de imaturidade. Imaturidade. Mas não porque a maturidade agora, nossa, que mico é imaturidade, então eu vou ser maduro porque é legal ser maduro. Não. Imaturidade como uma constatação, não como um valor metafísico, né? Não como um valor moral, como uma constatação, é uma imaturidade evidente, evidente, está sendo uma expressão de uma insegurança. Compreensível, ok, né? Em alguns casos é fofo, né? Puxa, a pessoa está insegura, então ela quer se garantir assim com parâmetros externos da neurose. Tá, é uma imaturidade. A gente pode compreender nuances.
A gente pode ir passando da segurança aparente, da moral que leva à depressão, para ética. A gente pode sair de um superego malvadão, cruel, exigente, autoexigente, que se chicoteia. Eu estou errado, mas pelo menos eu vejo certo. Opa, para uma ética, a partir dessa força vital, dessa potência interna, que não vai se encontrar nem em Freud nem em Lacan, porque eles acham que o interno é uma pulsão de morte, um erro chocante, evidente, patente, gritante da leitura que eles fizeram do psiquismo humano. Ok. Então, voltando, a metafísica é, antes de tudo, uma forma de pensar, uma forma imatura, compreensível, mas imatura, simplória, simplista, simplificadora, redutora. Então, esse é o primeiro ponto. A filosofia de Spinoza, além de ter um conteúdo da imanência, Spinoza teve o cuidado, no texto dele anterior à ética, que é o Tratado da Emenda do Intelecto, Tractatus de Intellectus Emendatione, em latim, TIE. Tratado da Emenda do Intelecto, Tratado da Reforma do Intelecto, eu chamo, né, Reforma do Pensamento, que ele vai dizer que é o método necessário para entender a filosofia dele, que está na ética. O que é esse método? E por isso Spinoza tem justamente esse cuidado com a forma de pensar. E ele propõe uma reforma nesse sentido, a partir dessa imaturidade da cultura, da civilização, etc. Então, uma reforma. E aí, bom, nem vai dar para aprofundar esse ponto especificamente, porque eu quero muito conversar com vocês e ouvir vocês. O legal da live é isso, né? Não é exatamente uma palestra com troca pelo chat, ok? Mas com troca ao vivo. Então, basicamente, isso eu falo em outros vídeos, né? Tem textos, vídeos. Basicamente, Spinoza pensou, nós somos um corpo e sua ideia, um corpo pensante, um corpo afetivo. O afeto é a primeira forma de pensamento, que, ok, a partir de Freud a gente está habituado a dizer, né? É um pensamento inconsciente. Tá, é um pensamento não consciente, mas a gente pode ter percepção desse pensamento enquanto ele está se dando. E isso, ao falar, pode parecer inusual, não familiar, mas é uma experiência diária nossa. Quando, digamos, assim, a gente pensa uma coisa, aí não fala naquela hora, quando vai falar já não lembra mais. Ué, quem é que pensou? Não foi meu inconsciente. Não, eu pensei. Por quê? Porque uma coisa é eu pensar, outra coisa é eu dizer, outra coisa é tomar ciência disso que cada um de nós está pensando. Nós somos, para usar um termo de Winnicott, que deixa a coisa muito clara, nós somos um psiquessoma. E quem pensa é a psique. Aí, ok, aí a mente vai refletir a respeito, vai elucubrar, que é o que o Spinoza vai chamar da ideia da ideia. A mente vai elucubrar. Aí a mente, quando pensa, ela pode pensar adequadamente, usando os termos do Spinoza, ou mais ou menos adequadamente, ou de forma inadequada. E uma das formas inadequadas é justamente a metafísica, que é achar que tem uma meta externa, que eu deveria ser, que as coisas deveriam ser isso, aquilo, associar imagens que não estão presentes e, enfim, depreciar a existência. Etc. Então, isso tudo são justamente as formas de defesa psíquica que se dão no momento de uma ideia da ideia inadequada. E a ideia da ideia adequada é qual? É a que se abre para a ideia do corpo, que é a que se abre para esse afeto que é pensamento. Esse é o princípio do pensar em Spinoza. E é claro que se a gente está muito habituado, por defesas da neurose, enfim, por um superego exigente, por um sentimento de culpa ao invés do concernimento, se a gente está habituado a fazer esse distanciamento do nosso pensamento e tentar ter um controle de tudo, até mesmo do nosso próprio pensamento, isso vai ser mais estranho na prática. Então, isso requer cada vez mais uma abertura maior, uma autoobservação e uma prática que não é uma aplicação, é uma abertura constante, contínua. Ok? Então, uns mais, outros menos, é uma abertura, um exercício sem aplicar nada. É um exercício de prestar atenção, autoobservação. Olha só, pensei isso, sou eu que estou pensando, não é o meu inconsciente. E estou querendo controlar tudo. Não sou eu que estou querendo, é o meu superego. A minha proposta é assim, vamos nos desidentificar com o superego. O superego é o outro introjetado, é um corpo estranho introjetado, é uma causa externa introjetada.
E, em geral, a gente se identifica, né, no senso comum com o superego, ao contrário. E vamos nos identificar, não é com o inconsciente, nos identificar com o psiquessoma. Porque o tal do o inconsciente, esse que, né, Lacan fala, o inconsciente, desejo do inconsciente, verdade do inconsciente, ele só existe reativamente ao superego. Então, digamos assim, a própria dicotomia metafísica está feita num modo lacaniano de pensar, que é superego reprime, inconsciente se forma. E aí, claro, Lacan mantém essa dicotomia porque ele não tem recurso teórico, conceitual, para perceber que isso é só um destino defensivo, é secundário, não é primário. Primário é o quê? É o psiquessoma que pensa, ok, aí vai a mente pensa junto. Então, assim, não precisa de superego nenhum para dizer que você está errado. Não, pode ter um superego bom, né? Que é assim, aquele que conversa com a gente, que fala assim, pô, será que vão pensar? Não, ou mais ainda, né? Um superego bom, acredita em você, né? Em vez de ser aquela vozinha assim, pô, tudo que você faz é errado, ser aquela vozinha assim, pô, acredita em você. Ouve aí teu psiquessoma, porque você é o seu psiquessoma. Você não sou, não, superego, você não sou eu só estou integrado a você para te dar uma força, ao invés de ter o superego não integrado da dissociação, buzinando um monte de poluição na cabeça da pessoa. Ok. Então, voltando, e aí eu acho que eu paro aqui essa primeira apresentação, né? Para a gente debater, enfim, para voltar aí a palavra para o Pedro, né? Pilotar a nossa live, dizendo exatamente isso, então. A filosofia, por si só, força a pensar, isso é maravilhoso. As filosofias da imanência, chamam a atenção do real, mais dos afetos. Puxa, mas transformar isso num conteúdo de polarização, de dicotomia metafísica, ok, é igualar um conteúdo da imanência com qualquer outro conteúdo moral. Isso é o certo, isso é o melhor. Egoicamente, estou me sentindo inflado porque eu sou a favor de não ser a favor do ego, né? Eu sou contra o ego. Aí fico inflado egoicamente por ser entre aqueles que são contra o ego. Super comum isso acontecer. Aí o Spinoza, ele entendeu que esse era o X da questão, ele foi lá nesse primeiro pensamento, que é o que importa, que é o pensamento do afeto. O que adianta uma filosofia linda, palavras lindas, utopias lindas, se a gente traz ódio no coração, né? Ou, enfim, milhões de defesas psíquicas que nem se dá conta que está tendo, ou se dá conta que se dane, etc, etc. A filosofia de Spinoza, ela é intrinsecamente terapêutica porque e quando ela toca nesse fundo. E cá para nós, a gente sabe que a imensa maioria dos comentadores de Spinoza, no Brasil e no mundo, não perceberam que o TIE, apesar do Spinoza dizer isso, é o método para a leitura da ética. E aí vão ler a ética sem perceber com um óculos cartesiano, kantiano, e não vão ler a ética. Querem se ater ao texto, mas não se atém, sabe, de qual é saltear todas as proposições, mas não entende a essência singular das proposições. O que é a essência singular de Spinoza? A essência singular de Spinoza é justamente o quê? Aquilo que se dá no ato da comunicação, no ato da leitura, no ato da compreensão, no ato do pensamento, no momento presente. Isso é transformador. Esse pensar com o afeto é transformador. Pensar com a mente dissociada, com uma ideia da ideia que não está integrada à ideia do corpo, pode ser super legal, mas não é transformador. E aí, por que isso diz respeito à clínica? Porque esse transformador é o terapêutico. E usar o conteúdo da imanência ou da metafísica aí é prato cheio. Só como um exercício, um deleite de um exercício intelectual, isso não tem nenhum efeito sobre a depressão, por exemplo. Nenhum efeito. Não tem nenhum efeito sobre a alegria de viver, não tem nenhum efeito sobre a força vital, a potência de vida. Por mais que seja um aplauso e um enaltecimento à potência da vida. Mas se isso não o transforma, não é terapêutico, a gente não sente isso, e se sentir, não vai ficar criando dicotomia nem polarizando. É outro efeito, é outra onda.
De fato está integrado à potência da vida, que não quer dizer que não é não ter tristeza, não ter dor, não ter alegria passiva, não é nada disso, mas é isso num outro solo, numa outra base de estar no mundo. Bom, paro por aqui, passo para o Pedro, vi que tem vários comentários no chat, não dá para eu ler, senão eu perco aqui o fio da meada, mas vai ser um barato a gente usar essa meia hora que a gente tem, enfim, para conversar. André, muito obrigado, né? Tem alguma coisa de afeto que gera algum afeto na gente ao te ouvir, né? Só agradeço por te acompanhar tanto tempo e por estar trabalhando junto com você. É muito bom. Eu digo isso e eu acho que eu sinto, não sei se o André, a Ivana, o Rafa, a Adriana sentem a mesma coisa, né? O Alan, a Ivana, de falar, quero comentar, quero falar, quero trocar, quero construir junto. Tá muito bonito de ver o comentário de todos vocês. Eu espero que a gente consiga aproveitar ao máximo esses 30 minutos que nos restam. E eu vou dizer, André, antes da gente começar a trabalhar essas perguntas da galera, agradecer a presença de todos, está uma audiência incrível, muito feliz de poder construir esse cantinho da internet nosso aqui, alimentando com o conteúdo que a gente acredita, né? A gente tem que ir ocupando o território digital, mesmo que seja aos poucos. Então, muito, muito obrigado. Lembrar vocês de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e o sininho é tão importante, por quê? Porque quando a gente tiver mais lives com o André, e teremos esse ano muitas lives com o André, você vai ficar sabendo. Olha, eu queria, antes de continuar, dizer a vocês que a gente está promovendo essa live porque a gente, esse mês, está com as inscrições abertas para o nosso curso Spinoza para a Clínica. Eu falo nosso porque co-produzi junto com o André, com toda a humildade de fã que eu sou dele, porque a gente percebeu, depois de construir tantos cursos, justamente esse lugar específico da terapia, da cura, da saúde, desses processos todos, e a gente criou esse que é o nosso maior curso, assim, é o curso mais robusto, mais profundo, né, André? A gente desenhou, enfim, 5 percursos dentro desse curso, né? Depois, por favor, vejam a nossa página, onde vocês vão ver todas as informações. Eu vou até botar aqui. Mas eu quero passar para frente, só quero deixar que todos saibam disso, né? A gente está com as inscrições abertas, as inscrições vão até dia 30, eu sei que tem muita gente da turma 2, da turma 1 aí com a gente, e é muito bonito de ver o quão transformador é esse processo. E sim, é um curso longo, é um curso de 12 meses, e é um curso de formação mesmo, assim, um curso de formação continuada para quem já é psicanalista, psicólogo, terapeuta, e também um curso de formação livre para quem se interessa por isso tudo. E, enfim, é muito, muito legal. Por favor, acessem, conheçam e veja a nossa proposta. O curso, valeu, Rafa. O curso estão com as inscrições abertas até dia 30, e até dia 30 a gente está com um super desconto para ingressar nessa terceira turma, que já está incrível. Todas as pessoas que se inscreveram, estou muito ansioso e espero que vocês possam estar com a gente também. André. Queria dar uma palavra, né, sobre o curso. Eu queria falar várias coisas para quem está me assistindo agora, quem está aí no chat, quem vai assistir depois, né? Essa live é a live de lançamento do curso, é isso, né? Enfim, a gente tem muitos produtos assim na cabeça, outras lives virão, enfim, etc. Aí eu queria dizer assim, eu tenho meu trabalho na UFRJ, meu trabalho na UFRJ, né, aulas na graduação, mestrado, doutorado, oriento no mestrado, doutorado de filosofia, no mestrado, doutorado de saúde coletiva e bioética aplicada, PPG Bios. Enfim, e tenho os meus artigos científicos, palestras, congressos, etc, etc. Ok. No mundo digital, né, que eu consegui, enfim, um lado bom da pandemia, incrementar, e aí fiz essa parceria maravilhosa com o Pedro, né, com a Circuito Saber. A gente tem esses produtos que a gente pensa com todo carinho, um produto diferente do outro, modelos de produto diferentes.
esse curso, o Spinoza para a Clínica, né, que vai abrir agora a terceira turma, eu vi que no chat, né, tem pessoal da primeira, da segunda turma. Esse curso, ele é o curso assim, pensado mais longo, mais profundo, mais consistente. Nesse sentido mesmo de pensar essa terapêutica num passo a passo. O curso, inclusive agora no novo formato dessa turma 3, ele vai estar disponível para quem puder, né, enfim, entrar, e é um parcelamento, o Pedro depois vai falar, né, em 10 vezes, então é praticamente assim, uma mensalidade, né? Só que você paga 10 meses, assiste 12, né? E a recomendação, a gente pensou para ele ser em 12 meses. Então, é para assistir uma aula por semana. Eu sei que dá coceira de maratonar, a gente está acostumado, né, com stream, maratonar, uma série. A gente pensou uma aula por semana. Opa, a cada mês vai escrevendo as dúvidas, as questões, pensando em voz alta, trocando pelo chat do curso. Uma vez por mês eu gravo uma videoresposta para as perguntas que foram feitas ali naquele momento. E aí depois tem um outro mês. A gente pensou, com todo o esmero, cuidado, carinho, uma coisa cumulativa. Por isso que é importante também esse tempo, né? Vou marcar. Bom, eu toda segunda vou assistir uma aula, toda terça, todo domingo, enfim. E tentar se segurar para fazer esse tempo, que é um tempo de elaboração também na cabeça. Né? E a gente pensou ele também assim, com uma base de filosofia, uma base de psicanálise, que são os meus 2 apoios, né? E aí depois ir entrando especificamente em Nietzsche, e depois mais ainda Winnicott, mais ainda Spinoza, e aí pensar a clínica propriamente dita. Então, a clínica, na turma 1, na turma 2, a gente teve vários psicanalistas, psicoterapeutas das mais diversas correntes, pessoal de esquizoanálise, pessoal bioenergética, terapia corporal, biodança. É um curso aberto. Também, pessoal que não tem relação com psicoterapia, teve pessoal super assim, interessado do direito, da educação, da pedagogia, e outras pessoas para a própria vida. Tá? Então, assim, é um curso de formação, uma formação livre, mas foi pensado como um curso de formação cumulativo para, dentro do possível, ser realmente realizado nesses 12 meses, né? Então, enfim, eu queria dar essa palavra, né? E assim também, puxa, são os produtos. Não é só isso. Toda live que eu faço, toda palestra que eu faço, que é possível, né? Questão, enfim, de onde eu estou dando a palestra e tudo, eu boto no meu canal do YouTube. Então, meu canal do YouTube, André Martins Filosofia, vão lá também, se inscrevam no canal do Circuito, se inscrevam na minha página, no canal do Circuito, na página do Circuito, enfim, se inscrevam no meu canal, André Martins Filosofia, bota sininho também de notificação. Todo o material do meu canal do YouTube é aberto e gratuito. Tem muita coisa lá, muita coisa, e o bom da filosofia é que é atemporal. Então, assim, é sempre atual. É só para ver, Spinoza escreveu no século XVII, parece que ele escreveu hoje, né? Que é absolutamente contemporâneo. Então, tem todo esse material gratuito. Eu sempre respondo o chat, as perguntas do YouTube. Eles têm um aplicativozinho de celular, é facílimo, assim. Então, assim, em 1, 2, 3 dias eu já estou respondendo, porque toda hora, assim, intervalo, eu estou sem fazer nada. Eu olho lá e eu tenho uma pergunta, um comentário, eu vou lá e respondo. Estou sempre respondendo. Então, é isso, quer dizer, tem o meu trabalho acadêmico, enfim, que toda a minha inserção, sobretudo na França, né, internacional de um modo geral, que é riquíssima. Outro dia teve alguém do chat assim meio que reclamar, França, né? Ué, mas que bom, né? Que fato é que eu estou inserido na comunidade internacional do espinosismo, na comunidade internacional que estuda Nietzsche, né? Enfim, na comunidade brasileira que estuda Winnicott, né? E por aí vai. Então, tem esse trabalho, tem todo o material gratuito no canal do YouTube, e tem esses produtos que são pensados como produtos, igual um livro, né? Assim, tem um início, meio e fim, né? Tem esse objetivo, passar essa ideia. E esse, em particular, é esse percurso de formação, né? Enfim, é isso, que vale a pena fazer, deixando
a coisa, ir elaborar, sentando. Só mais isso antes de voltar e para a gente retomar, né, a live, passar a palavra para o Pedro retomar a live. E nesse curso tem 2 bônus que talvez muitos de vocês já assistiram, que é o 7 dias para compreender Spinoza, que é para compreender Spinoza, mas é um panorama assim do meu pensamento autoral, de como eu vejo a história da filosofia, enfim, a filosofia da imanência, a questão paradigmática. E tem as 3 aulas de clínica da potência, que também são aulas condensadas, assim, meio... Então, na verdade, são 7 dias mais 3, né? Dá 10. Esses 10 bônus, esse dá para maratonar. Já é um super panorama, assim, e que aconselho a fazer antes de começar os 12 meses, porque você já mergulha, assim, tipo, vamos começar de jump, pum, saltando. E aí depois vai aprofundando. Ok. A nossa ideia de criar esses cursos é quase que como um preparatório, assim, para quem vem de outras escolas ou realmente não conhece, né? Enfim. E eu assim, aproveitando a presença de todos, eu não posso deixar de agradecer a turma 2 por terem financiado esse projeto, né? Eles manteram a gente vivo, porque é um projeto que a gente fez com muito carinho e faz com muito carinho, muito orgulho, muito feliz de estar fazendo isso de novo. Muito obrigado a todos que estão fazendo parte, construindo com a gente, mantendo vivo essa comunidade imanentista ao redor desse pensador vivo e potente e maravilhoso chamado André Martins. André, eu tô assim, querendo saber por onde começo de tantos comentários legais. Vamos dar uma breve passada e a gente escolhe alguém para falar, ou vamos passando junto e faz um comentário geral. De bater o olho, assim, eu já vi um monte legal. Então. Aí até, me comprometo a fazer uma promessa aqui. O que não der tempo de comentar hoje, que o tempo voa, eu prometo fazer videozinhos e lançar no canal do YouTube. A gente vai jogando também no Instagram, no Reels, enfim, mandando para o canal do YouTube. Mas eu quero responder um por um, tá? Então, o que não der tempo, eu me comprometo a responder depois. Maravilha. Eu vou pegar primeiro o comentário do Alan, que estava lá em cima, eu deixei anotadinho lá no começo da exposição. Eu vou ler aqui para a gente e a gente vai passando aos poucos, tá? O Alan, ele comentou lá atrás, a questão do pensamento das crianças, a necessidade de um pensamento dualista, certo ou errado, o que eles vão ir complexificando, ou se vê alternativas no modo de pensar infantil. Legal, né? Ótima questão, Alan. Então, como que eu vejo isso? Né? Eu vejo assim, o que o Winnicott está mostrando é que existiria uma tendência que não é obrigatória, né? Mas uma tendência verificável, mais ou menos frequente, nas crianças de querer essa segurança do certo e do errado, né? Do sim ou do não. Ok, mas como eu falei, não é obrigatório. E não é que a mesma criança está sempre pensando dessa forma. A sua pergunta é ótima para a gente pensar justamente o quê? Quando os pais reforçam esse certo e errado, isso vai fazer mal para a criança. Quando os pais, né, ok, reforça o que eu digo assim, não é concordar, tá bom, isso é certo, isso é errado, ali meio que para contemplar a criança naquela fase do caminho dela, do amadurecimento dela. Mas quando eles reforçam mesmo, e mais, e fundamental isso que eu vou dizer agora, com afeto, né? Isso é o certo, ou então isso é o certo, isso tem que ser, só isso é o certo, né? Mesmo que seja com essas palavras, ou isso é o errado, sabe? E o errado é execrável. Essa carga afetiva é uma carga de ódio. Isso vai fazer muito mal para a criança. Isso vai constituir o tal do superego, que é uma instância do psiquismo, que Freud observou muito bem, que é uma introjeção de uma figura paterna nefasta, que passa a infernizar a vida por dentro da cabeça da pessoa. Então, se a gente pensar assim, o que seria um superego bom? Pensa num pai que não é nefasto. Pensa no pai que apoia o filho, mas que, não deixa ele botar o dedo na tomada, e se não for tão grave quanto tomar um choque, talvez morrer, ou pular pela janela, né, que vai falar com firmeza e carinhosamente, assim, puxa, isso não é legal. Mas as outras coisas vai falar, vamos experimentar, ou, não deu certo, tudo bem. Então, esse pai que apoia e dá limites com amorosidade e firmeza, quando é preciso ter firmeza,
vai ser introjetado como um superego bom. O pai castrador, insensível, que tem o certo e o errado, com ódio exalando, esse vai ser introjetado também como o tal do superego imperativo kantiano, imperativo categórico kantiano, que o Freud descreveu. E vai ser uma pedra no caminho de qualquer pessoa, contra a felicidade dela, de cada um de nós. Quanto mais nosso superego é cruel, a felicidade, a criatividade, etc. Então, voltando para a pergunta do Alan, né? Ou seja, a gente não precisa se preocupar assim, nossa, como que eu faço para o meu filho ter um superego bom, ou para ele não aprofundar na dicotomia. O principal é não reforçar a dicotomia, e não reforçar afetivamente. Porque a dicotomia não está em chegar para o filho, você vê assim, não, papai, é certo ou errado? Aí você fala, não, tá bom, isso está certo ou está errado, ok, beleza. Mas ele está vendo que você está meio que contemporizando, que você está assim, concordando com ele. Não, tá bom, tá, isso é certo. Mas você não está botando um peso. É nessa sutileza afetiva. Não tem, sabe, não tem como. Por isso que eu digo que não é uma aplicação. Não tem como mensurar, não tem como controlar, tem como entender e perceber. É nessa sutileza afetiva. Se você passa as coisas com leveza, né, no caso, né, para as crianças, para os seus filhos, em sala de aula isso fica evidente. As boas metodologias atuais estão pensando essa parte afetiva como parte crucial, fundamental no ensino, no aprendizado das crianças. Elas têm que gostar de aprender, elas têm que estar num ambiente igual o Winnicott, mesmo que não usem o Winnicott, o Winnicott, o Winnicott descreveu isso, né? Que é o quê? Num ambiente favorável, acolhedor. Então, assim, um ambiente acolhedor, isto é, sem esse ódio do certo e do errado, sem esse ódio do bem e do mal, já vai ser a maior garantia de que, mesmo com uma dicotomia lá natural, na infância, etc., não faz mal, isso vai mudar. Que vai mudar. É uma garantia de que vai mudar. É uma garantia de que a complexidade vai se abrir. Porque o que impede a complexidade de se abrindo e a cognição se abrindo para a complexidade afetiva? Uma proibição, um interdito, um afeto terrível, o ódio, né? Esse peso. Aí pronto. Aí a criança entra em pânico internamente e pensa, eu tenho que pedir autorização, porque eu não sei, eu não posso confiar em mim mesmo. Eu estou errado, o meu espontâneo é errado. Enquanto que, se ela tiver um ambiente acolhedor, a intuição dela é assim, caramba, o meu espontâneo é bom, ele é forte, potente, ele é legal. E aí, o que for dicotomia vai cair por terra. Não precisa tirar isso, muito menos com argumentação. Chegar para a criança, isso. A criança por dentro, vai abrir o olhão assim e falar, nossa, que horror. Entende? Então, enfim, espero que eu tenha ajudado. Tá, Alan? Obrigado pela pergunta. Nossa, muito obrigado pela resposta, pela pergunta também. Eu não vou conseguir não ler, tá? Eu vou ler só algumas coisas e depois a gente vai para as perguntas. Eu vou na ordem aqui, cronológica. O André fez essa promessa generosa aí. Então vamos, quem postou primeiro, mas eu não vou não ler. O André, maravilha, estou começando ainda, mas eu sempre admirei o Spinoza enquanto filósofo. Depois que conheci a abordagem dos afetos com o André, alinhou teoria e prática. A Adriana fez aqui uma aspas incrível, né? Dialogar em nosso bem conhecer, o sentir, aceitar e transformar. Lindo, Adriana, lindo demais. Quem mais que eu queria aqui? A Adriana também, né? O professor André, pura provocação ativa de alegria ativa. Ivana, falando em afetos, um abraço afetuoso para vocês. Muito bom, Ivana. O Luiz, o curso é sensacional, falando do Spinoza para a clínica. E temos um Winnicott para a clínica aí, Luiz, muito bom. O Rafa também falando do curso. Putz, o Rafa é incrível, né? Porque ele é músico, mas trabalha com terapia também, então ele é um cara muito legal. Espero que a gente consiga fazer sua pergunta, Rafa. E é nosso aluno atual, né, da turma 2. Nosso aluno da turma 2. Bacana o depoimento. Obrigado, Rafael. Muito obrigado, Rafa. A Maria, me inscreveu em 3, 2, 1. Incrível. O nosso querido Shoa vai estar com a gente nessa turma 3. Muito obrigado. Muitos comentários. Eu queria, antes de ler mais um brevezinho detalhe. Tem uma coisa na Circuito Saber, que nesse encontro Circuito Saber André Martins, que a gente achou que foi um golaço. Porque é o seguinte, galera, a questão do digital, do curso online, não é um fruto da pandemia.
ter um curso online é ter um livro de cabeceira gravado em vídeo. E além de quebrar a barreira da geografia, né? Ou seja, eu estou em São Paulo, o André está no Rio. A gente nunca se conheceu presencialmente, ainda vamos, presencialmente, né? Presencialmente, de fato, né? Mas não é só isso que a galera que está longe, que está perto do André. É a própria rotina do André, a gente viu tudo que ele faz. Não há tempo para abrir uma sala e botar 10 pessoas lá dentro, né? Então, o digital é um processo muito poderoso e muito potente se você faz ele bem. Obviamente, tem muita porcaria. Então, qual que foi o golaço que a gente fez? Além das aulas gravadas, editadas, bonitinhas, guardadas e com muita preciosidade o conteúdo, sem interferência, sem... enfim, aqueles momentos de Zoom onde a gente se perde um pouco, até de live, ou seja, um editado bonitinho, a gente tem uma coisa que chama-se vídeo resposta. Isso é uma técnica nossa, né, André? A vídeo resposta é quase que uma mentoria personalizada. A gente vai guiando junto e gravando novos vídeos, ou seja, novos conteúdos mensais para continuar esse percurso, né? Enfim, queria dizer isso porque muita gente fala, puxa, mas será que eu vou dar conta? Vai dar conta. Se você está vendo que é o momento de seguir, né, nesse curso, que é um curso longo, vai dar conta sim, vai ser muito legal. Ó, vou seguir, quer comentar alguma coisa, André? Eu posso seguir? Só comentar rapidinho, você lembrou bem a questão do tempo, né? No caso do meu tempo, né? Assim, eu tenho, né? Que bom, porque é uma delícia essa inserção num debate internacional, né? De Spinoza, sobretudo, de Nietzsche também, e acadêmico de uma maneira geral. E é claro que, assim, falando com toda sinceridade, quando alguém olha meu currículo e vê, nossa, tá... mas eu quero muito mais. Quero muito mais. Eu estou o tempo inteiro, assim, agora, sei lá, no primeiro semestre, devo estar enviando um texto para uma revista holandesa, né? Spinoza nasceu na Holanda, holandesa sobre Spinoza, um texto em inglês. Então, assim, é tempo, né? Então, eu fico super feliz com isso que o Pedro falou, né? Que o digital ele veio para ficar, porque ele tem alunos nossos, né? Brasileiros, espalhados pelo mundo. Sabe? Teve lives nossas, pessoal no fuso horário. Eu vi já aqui, né? Tem gente de Lisboa, esqueci o nome, enfim, mas olá, enfim. Então, gente de vários outros países. Isso permite também uma outra coisa que o Pedro sempre enfatiza: você assistir a aula no seu tempo, no seu momento, onde você quiser e puder, pode ser na televisãozinha ou no celular, no carro, pode ser no quarto, pode ser na cozinha, pode ser, enfim. Então, você pode rever a aula, né? E várias pessoas que já fizeram o curso, né? Esse Spinoza para a Clínica, sobretudo, que tem essa continuidade, mas seja um dos outros cursos que a gente chama prateleira, né? Como fosse um livro na prateleira, falam, né? Como são cursos onde eu estou gravando, assim, olhando, né, para a tela. Eles falam assim, André, parece que, mas é verdade que você está falando comigo. E estou, né? Assim, eu só não sei quem é que vai estar ouvindo do outro lado, mas eu estou falando, eu estou comunicando. Então, tem esse contato, apesar de ser gravado, esse contato direto, que é muito bacana, né? E essa facilidade também de assistir em momentos diversos, lugares diversos, de reassistir, né? É isso. Vamos seguir então com. Só mais uma coisa: circuitosaber.com/Spinoza. Então não é circuito do saber, e Spinoza escreve-se Spinoza, sem o E. Vou ler a pergunta da Ivana. Posso dar uma palavrinha sobre o Spinoza sobre o Spinoza com S, né? Por quê? Assim, a tentação de escrever como a Marilena Chauí escreve e propôs, né? Enfim, ok, é válido, né? Spinoza com E e com S. Bem, só que o próprio nunca assinou assim, eu acho estranho, entendeu? As assinaturas que se tem de próprio punho do Spinoza tem duas grafias, DE, aí separado S maiúsculo, Spinoza com Z depois, que é a grafia que eu uso, e tem o D apóstrofe E maiúsculo, ok? E Z. Então, E maiúsculo, S, não existe.
sei lá, uma aportuguesação de um cara que é filho de pai e mãe português. Estranho. Então, o correto, a princípio, mais correto, seria o E maiúsculo com Z ou o S maiúsculo com Z. Então, se botar o E maiúsculo, é D apóstrofe Espinosa. E se não, se for o S maiúsculo, S maiúsculo Espinosa. E aí, entre esses dois, que são as únicas duas formas que ele assinou, por que eu escolho, né? Escolhi o com S? Porque o mundo todo escolheu com S. Então, só para dizer que ele tem pai e mãe português, a gente vai escrever diferente. Enfim, e quem trabalha com Spinoza vê, né, na bibliografia, um de grafia diferente ali, né, parece que tem vários autores, né? Assim, putz, está na letra E, está na letra S, está grafado de um. Então, eu prefiro, né, enfim, nesse sentido mesmo, de que Spinoza assinava assim, e é um falar comum da comunidade internacional que estuda Spinoza, grafar com SZ. Só pequena parênteses, eu sei que o tempo... Caramba, voa mesmo. Mas, enfim... Importante isso. Obrigado pela aula. É incrível, né? Ai, bom, vamos lá. A Ivana, o que fazer para se integrar ao ser os afetos negativos como tristeza, raiva e ressentimento? Transformar a sua compreensão utilizando a ideia da ideia em aumento de potencial? Isso. Obrigado, Ivana, pela questão. Então, as lives que eu dou, o curso, né, enfim, etc., vão tentar esmiuçar isso, e sempre de uma forma assim, que aprofundada e paulatina, né? Mas o que eu poderia dizer, basicamente, é assim: primeiro, e são coisas da psicanálise em geral, o Winnicott, sobretudo, se a gente, e da psicologia em geral, se a gente começa a perceber os nossos afetos, já é um super primeiro passo, porque tem gente que tem uma defesa psíquica tal que nem percebe, que se impede de perceber os afetos, porque, de algum modo, consciente ou inconscientemente, tem um medo, né, dos próprios afetos. Então, perceber os afetos. 2, perceber enquanto eles estão acontecendo. Eu posso perceber a tristeza no momento da tristeza, eu posso perceber a irritabilidade no momento da irritabilidade, a raiva no momento da raiva, o ódio, se a gente diferenciar raiva e ódio, pensar o ódio como vontade de matar, destruir, o ódio também no momento do ódio. Então, essa percepção no momento, já é um ganho também. Se junto com isso a gente vai aumentando essa incorporação, essa introjeção de uma compreensão desse Deus de Spinoza, né? Dessa potência do real, e de entender que todo mundo é ser humano, uns com reatividades tristes e piores, que causam mal aos outros, mas são todos seres humanos. A gente já começa, ao mesmo tempo que fica paradoxalmente mais fácil dar limites, mais fácil se defender sem defesas introjetadas, internas, psíquicas, a gente vai sendo espontaneamente, digamos, tendo um princípio mais espontâneo de, acho que dá para usar o termo, de uma generosidade. Então, generosidade com os outros, ok, dentro do possível, generosidade consigo mesmo, que não é um passapano, nem para o outro, nem para si mesmo. É uma compreensão, justamente, é um compreender. Caramba, para eu estar com ódio de alguém, eu não estou legal. Não é assim, eu estou com ódio de alguém, mas o outro merece mesmo. Você vai chafurdar nas ideias inadequadas. Não tem como. O ódio, o ressentimento são autodestrutivos. Então, assim, para o nosso próprio benefício egoísta, não vale a pena ser egoísta, não vale a pena ser individualista. Isso pensando no benefício próprio. Então, ok, também dá para observar o quanto que isso, na cultura, né, nessa clínica da cultura, o quanto que tem um monte de ideia inadequada, que Freud retoma, que Lacan retoma, e fica parecendo que é, sabe, do dia a dia, e não é. Fica parecendo que é mais do que do dia a dia, que é natural, que é essencial, que faz parte do psiquismo humano. Faz parte como reatividade. Então, essa compreensão geral e essa compreensão que a gente vai absorvendo, junto com uma observação no momento do afeto passivo, no momento da alegria, eu estou com uma alegria passiva aqui, de fuga e tudo, ok, mas, puxa, já é outra coisa se eu percebo
Eu não preciso me interditar, me proibir, se não estiver sendo muito ruim para mim. Mas só o fato de perceber, ok, eu vou entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As alegrias passivas têm lá sua razão de ser, o seu momento, ok, mas não vai transformar minha vida, não vai me fazer mais feliz, mas tem sua função. Pô, uma alegria ativa é outro departamento, outra categoria, outro patamar, né? Então, e percebendo isso, significa o quê? Usando os termos do Spinoza. Aos poucos, a gente vai dependendo menos do acaso dos encontros e valorizando mais os encontros, de modo geral, e com menos flutuação de ânimo. Aí, só para terminar, dando um exemplo, isso assim, desde já décadas, né? Eu dando aula de Spinoza na graduação de filosofia da FRJ há 20 anos atrás. Os alunos, ao longo do curso, eles falam assim, André, assim, eu assistindo a aula e tal, seguindo a sua prescrição de não aplique nada, não para ficar pensando, só observa. Aí eles relatando assim, caramba, eu me vejo em situações que antes, claramente, eu reagi de uma tal maneira e que agora eu estou reagindo de outra. O quanto que eu era reativo e o quanto que eu não preciso mais ser, sem nenhuma aplicação, sem nenhuma vigilância superegóica do bem, nenhuma bandeira espinosista, imanentista, nada. A compreensão vai fazendo essa transformação. E aí a gente percebendo os nossos afetos, opa, é isso. O que Spinoza ele diz, ok, conhecer pelas causas. Pô, parece um treco gigante, né? Conhecer pelas causas. Ferrou, né? Eu vou ter que triplicar minha vigilância para entender a causa. Como é que eu vou saber a causa? Não é isso. Spinoza fala assim, ó, quanto mais a gente pensa adequadamente na ética, nenhum comentador fala isso, enfim, eu falo, porque para mim salta aos olhos, para mim é uma das partes mais importantes da ética, é que ao longo da ética inteira, e sobretudo a parte 4 e a parte 5, que são as partes propriamente da ética, né, ele só fala de gradação. Quanto mais, na medida em que... O que ele quer dizer isso? E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não tem assim, nossa, agora eu só penso no terceiro gênero de conhecimento. Acabou, agora eu só tenho ideias adequadas. Agora eu tenho uma ideia adequada. Minhas alegrias são todas ativas. Não. Quando ele bota a gradação, ele está querendo dizer que não é assim, ou inadequado ou adequado. É mais inadequado, menos inadequado, mais adequado, menos adequado, mas ainda assim adequado. É isso, é a vida. Isso são ferramentas conceituais. Não é uma categoria lá no mundo das ideias que, pum, encaixei. Agora eu encontrei a alegria ativa verdadeira. E pela teoria platônica da participação, eu estou mais próximo, mais distante da ideia pura da alegria ativa. Não é. Não, é mundo real, imanência. Eu estou vendo que eu estou me afetando melhor, eu estou vendo que eu estou com ideias mais adequadas à minha própria potência e à potência da vida como um todo. É isso. Ok? Obrigado pela pergunta. Nossa, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela resposta. Uau! Uma coisa que eu não comentei, André, temos um artista aqui com a gente. Temos Rodrigo Bueno, legal, Rodrigo. o grandioso artista do Diário Ilustrado, @Diário Ilustrado. Tô louco para ver o bônus, quero ganhar esse bônus também. Exato. Ele está com a gente aqui, ele comentou lá no começo, bem tranquilo. Ele está com a gente acompanhando toda essa live e ele está fazendo as suas ilustrações, a gente gosta de chamar de escuta ilustrada, né? Porque é um processo de escuta e passar para o papel. Cara, é incrível. E acho que a maioria daqui deve estar no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp para vocês, para você salvar no seu celular, botar de fundo de tela, né? Tem os desenhos tão bonitos, pode colocar de papel de parede, imprimir e tal. E depois talvez a gente poste no Instagram. Mas vocês vão receber de primeira mão quem tiver no grupo do WhatsApp. Tô louco para receber também. Eu quero ler mais um. Olha só, antes de você ler, eu bati o olho aqui numa das últimas. Vou me permitir furar a fila aqui, ó. Edmilson, há risco desse saber adquirido no curso virar apenas erudição? Ótima pergunta. Claro que sim. A tentativa de Spinoza, que pelo jeito não deu certo com os comentadores, estudiosos e eruditos de Spinoza, e a minha tentativa no curso é chamar atenção para essa reforma do pensamento. Mas se a pessoa, enfim, por defesa psíquica, ou enfim,
colocar como um conteúdo isolado e agora vou fazer disso uma nova erudição e tirar onda comigo mesmo, que sei tudo da reforma do pensamento, vai virar um conteúdo como outro qualquer, estéreo, né? Ok, gente? Mas é uma ótima questão, porque é isso, né? É o nosso desejo de fazer essa formação e esse aprendizado que é, na verdade, uma experiência, é o desejo dessa experiência que vai ajudar a que o curso obtenha o que ele busca, que é essa transformação paulatina. Né? Uau, é isso. O Bueno me mandou aqui um printzinho, já estou impactado, vocês vão adorar. Eu vou seguir a ordem, daí eu queria mais uma depois, vamos tentar fazer rapidinho, só para tentar complementar. O Rafa, ele perguntou, muito, muito legal. Professor, Rafael aqui de Florianópolis, me veio uma pergunta: como se identificar com o psicossoma quando a vivência mais presente é de dissociação? Tá. Ótima pergunta, Rafael, obrigado. Então, aí eu acho que a gente tem duas questões, né? A vivência mais presente, quando a vivência mais presente é de dissociação. Se essa dissociação, essa vivência for da própria pessoa, ela começa a perceber, caramba, eu estou, enfim, com uma dissociação, assim, eu vejo que eu funciono ao modo da neurose, né? E isso é chocante, porque essa dissociação que a gente está falando, em termos da psicopatologia, é a neurose. Então, quando Freud diz que todo mundo é neurótico, aí eu vou dizer uma coisa para vocês, é mentira. Todo mundo tem neuroses. Felizmente, nem todo mundo é neurótico. E para os neuróticos, assim, puxa, ok, é vida, vamos lá, vamos tentar transformar isso para o benefício próprio, mas senão tudo bem, né? A gente vive a vida imanente, né? Ok. Então, se essa dissociação for percebida pela própria pessoa, a gente vai ter que botar em prática essa afirmação nietzschiana. Ok, não adianta eu agravar a coisa me culpando, né? Não adianta eu ter uma relação metafísica para combater a metafísica, ou uma relação neurótica para combater a neurose. Não. Como eu falei, igual perceber as tristezas, puxa, como é bom quando a própria pessoa percebe, caramba, eu funciono por uma matriz, assim, um hábito neurótico, defesas psicaneuróticas, ok, se for o caso, ou etc. Isso já é um primeiro passo. E claro, não vai ser fácil se for uma neurose muito estruturada, arraigada, porque a pessoa vai ter que lidar com esses próprios bloqueios. Mas é isso, o que move é o desejo e a compreensão, né? Então, por exemplo, no curso a gente tenta, né? E o Rafael está terminando o curso, a gente tenta justamente passar essa parte desse conteúdo, sempre com esse cuidado que eu sempre tenho, porque eu vejo que isso é o principal, de atingir essa base da ideia do corpo. Né? Então, isso é um ponto. Aí, à medida em que esse conteúdo de fato for adquirido pela ideia do corpo, for tomando o nosso psiquessoma, o nosso conhecimento, opa, isso já é a transformação, já vai surtir efeito de transformação. Ok, agora se a gente estiver falando assim, não, mas se os outros, né, o paciente, no caso de uma clínica psicoterápica, ou as pessoas que ao nosso redor, que nos amam, que a gente ama, tiverem funcionando claramente na dissociação, vale igual, quer dizer, para a própria ir se transformando, ok, ela vai ter que, de alguma forma, se tiver essas ferramentas, melhor, mas de alguma forma, e percebendo que isso não faz bem para ela e tendo essa coragem, ousadia de tentar se abrir para essa outra experiência. Agora, quem está se relacionando, claro que é muito mais difícil, né? E aí o melhor é mais ou menos igual com o filho, não adianta dar aula ou ficar blá, 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 não, aí é meio pela intuição, interagindo, para ver se tira a necessidade, que em geral é meio explicável, e é sempre compreensível, mas meio explicável, meio imaginário, dessas defesas psíquicas, né? Então, em resumo, Rafael, eu diria assim, sim, é possível, né? Não quer dizer que é estalando o dedo, né? Tanto em relação a si próprio, quanto em relação às pessoas que a gente ama, né? Mas, seja como for, em relação a nós mesmos, puxa, não está na nossa mão o livre-arbítrio agora, pela minha força de vontade e tal, ou vou fazer tal exercício tantas vezes por dia, não. Mas
está na nossa mão esse desejo, essa abertura, essa coragem. Ok. E em relação aos outros, não adianta chacoalhar, não adianta dar aula, não adianta, enfim, brigar. Aí é na interação. E se a pessoa tiver abertura, sim, botar a par, tentar mostrar a paixão dessa abertura, desse conhecimento. Eu usei paixão de propósito, né? Justamente como eu mencionei atrás, né? Não confundir palavras com coisas, esse entusiasmo, não quer dizer que é uma ideia inadequada, nem um afeto passivo necessariamente. Além do que, né, Spinoza diz, existem alegrias passivas boas, também. Uau, é tanta coisa. Gente, ó, com toda a alegria ativa, eu reforço o convite. Façam um curso, estejam com a gente nos próximos 12 meses. É um curso leve, potente, leve no tratado e nessa digestão, né? Foi pensado para ser assim. E o convite de ser um curso transformador, assim, a confiança de que é um processo, um percurso de 12 meses com muito forte, cara, para todas as áreas. Então, terminando a live aqui, acessa circuitosaber.com/Spinoza, se estiver no computador, se estiver no celular também, e vê a landing que a gente também fez com todo carinho, graças à Natália, detalhes minuciosos de todos os percursos que a gente percorre dentro desse grande percurso chamado Spinoza para a Clínica. Eu vou pescar uma última pergunta e a gente vai finalizar, que já extrapolamos o tempo do André, e já agradeço aí esses 6 minutos a mais, André. Ó, a Daisy comentou, vou pegar um último comentário aqui embaixo e depois a gente continua se falando, pessoal. E para quem está assistindo esse vídeo no futuro, é até dia 30 as inscrições, até dia 30 desse mês de junho de 2023. Então, se encerram, a gente vai fechar a turma, né, no dia 30 de junho, sem exceção, porque todo esse rolê de acompanhamento com as videorespostas e tudo mais, a gente não vai conseguir abrir depois. A Daisy Garcia. Como fica Freud e Lacan para você, nesse olhar da filosofia, né? Eu acho que ela quis dizer nesse olhar da filosofia. Ela corrigiu embaixo, né? Com o olhar da filosofia, né? Entrou um M ali no lugar do espaço. Obrigado pela pergunta, Daisy. Então, vamos lá, vou tentar responder sucintamente. Bom, primeiro, em várias lives, vídeos do YouTube, eu desenvolvo essa ideia, vários artigos meus que estão meio que espalhados, né? Por aí, mas eu estou com um grupo de alunos meus que estão metendo a mão na massa, se reunindo semanalmente, tudo para organizar coletâneas dos artigos que eu já escrevi. A gente fez um levantamento de cara, assim, tem cerca de 150 artigos meus publicados, né? A maioria em português, mas tem também, enfim, são 5 línguas, tem francês, alemão, húngaro, enfim, em 7 países. A gente juntou esses artigos, eles estão fazendo um trabalho braçal ali, e intelectual também, claro, de juntar. Em breve devo estar lançando um outro livro, que aí responde diretamente a Daisy também, no detalhe. É o livro cujo título atual é Pulsão de Morte, ponto de interrogação, subtítulo Por uma Clínica Psicanalítica da Cultura. Eu devo mudar o título para uma nova edição, vamos ver, e que deve estar para sair, porque está esgotado, saiu pela editora do FJ, já faz bastante tempo, enfim. Então, só para avisar, tem muito disso no meu canal do YouTube, em vídeo, e tem muito disso nesse livro e em artigos que vocês talvez encontrem mais fácil do que eu por aí pela internet, e que em breve vão estar juntados em livro, né? Bom, então, Daisy, eu diria o seguinte: na filosofia, um dos autores que eu mais li, junto com né, Nietzsche e Spinoza, foi Kant. Kant, para mim, é um horror. Assim, ele não acertou nada, mas é tão pavoroso que é incrível, porque expressa, ele conseguiu colocar no papel o senso comum, e ainda por cima com uma aparência de uma mega erudição, incrível, inteligente, blá, blá, blá. Tanta inteligência para falar, eu acho, um monte de bobagem. O André está dizendo que antes disso bobagem. Em termos da ideia, sim, né? De uma forma super elaborada, enfim, e inteligente, tá? E bobagem no sentido disso, de uma metafísica, de crendices que ele, ainda por cima, tipo o plano perfeito, chamou de razão. Bom,
na teoria psicanalítica, é quase isso, né? O que eu vejo é assim. Então, e digo isso com respeito, tem vários amigos kantianos, vários amigos freudianos, vários amigos lacanianos. Mas, enfim, eu, por temperamento e por princípio, eu acho que todos nós devemos ser livres pensadores, né? Ok. Então, não é sair xingando por xingar, não. Um dos autores que eu mais li, por exemplo, Hegel, eu acho uma porcaria também, mas não li tanto assim. Então, né, dá para escrever artigos. Já dei cursos sobre Kant, né, de desconstrução de Kant. Não consigo dar curso de desconstrução de Hegel, porque não li o bastante. Quando eu digo não li o bastante, eu li muito Hegel. Mas, enfim, a minha autoexigência, meu superego, meio bom, meio ruim nesse aspecto, né, diz assim, pô, não, você tem que ler mais para poder falar com propriedade, que é o caso, né, de Freud, de Kant. Na psicanálise, li muito, muito, muito Freud e li muito, muito, muito Lacan. Ok, então me sinto à vontade para ver o que eu vi e que não gostei. Então, em Freud tem várias passagens ótimas que nesse meu livro, né, eu analiso ponto por ponto. E em Lacan eu vejo algumas coisas, vou tentar ser sintético. Quando ele vai falar, né, do desejo do objeto A de outro, né, em francês, autre, com A. Objeto A, o A minúsculo, é o objeto outro. Né? Então, o objeto outro, que se busca nele uma completude do grande A, que é o grande outro, né, o grande outro, é uma descrição brilhante da dissociação psíquica. O problema, tanto em Freud quanto em Lacan, é que eles colocam a dissociação psíquica, eles colocam a doença como se fosse o normal, ou o inevitável, ou o primário. E não é. Não é. É mais ou menos análogo a, por exemplo, Hobbes. Hobbes coloca a inveja, o sentimento de ameaça como primários, e evidentemente são secundários, são reativos. Então, essa ideia do reativo em Freud e Lacan não existe. Então, eles vão pensar, isso se resume no conceito de a pulsão de morte é originária. Não faz o menor sentido. Então, o Winnicott, contemporâneo de Lacan, né, e contemporâneo de Freud também, com uma diferença de idade grande, mas contemporâneo de Lacan, quase a mesma idade, e escrevendo, publicando na mesma época, né, anos 50, 60, do século passado, o Winnicott falou assim, puxa, pulsão de morte não dá. E o Winnicott percebeu isso, não é uma cisma, é porque quando você bota a pulsão de morte como originária, não dá para ter horizonte terapêutico. Por quê? Porque a terapêutica verdadeira, real, efetiva, da imanência do mundo real, ela vem do quê? Do fato de que nós temos uma potência interna. O Winnicott vai usar o termo força vital, corresponde ao que Spinoza vai falar como conatus, é o termo em latim, é uma potência interna. Ou seja, só para dar um exemplo, tá, Deise, que não daria uma outra live, uma palestra, um curso, enfim. E isso está no curso. Não? Tem aulas só sobre Freud e Lacan. Para pegar a minha compreensão, que para mim é muito clara, sobre depressão. Quando, no senso comum, na vida comum, com toda boa vontade, as pessoas falam assim, você tem que sair da depressão. O que eu digo assim? Não é exatamente sair. A depressão é um sufocamento da força vital, do conatus. Então, não adianta assim, vamos nos divertir para sair da depressão. Não. Tem que perceber o que está sufocando, porque na medida em que dessufocar, em que as defesas psíquicas forem se abrindo, aí a força vital respira. Isso é observável nas pessoas que estão com depressão. É essa desconexão, a depressão, assim como, digamos, o modelo de Freud, né, foi a neurose, de Lacan foi a perversão, porque é evidente que ele era, como pessoa física, um perverso, a se ver pelo relato da filha, pelo relato dos pacientes, etc., né, foi a perversão. O Winnicott, o modelo talvez tenha sido o borderline. Para mim, o que mais serve de modelo para explicar o psiquismo humano é a depressão, porque é justamente o sufocamento do conato, da força vital, dessa força que todo mundo tem, porque nós somos modo da substância. Nós somos individuação da potência da vida. Então, na medida em que a gente vai conseguindo relaxar as defesas, essa potência surge.
Ok, Deise, então é só um apanhado, né, uma pincelada, mas então, assim, todo respeito por todos os autores, por Kant, por Hegel, por Platão, por Freud, por Lacan. Antes, Freud, né, criou a psicanálise, várias coisas dele da psicodinâmica que ele fala são incríveis e verdadeiras. De Lacan também, o erro grave e que tem consequências clínicas terríveis, terríveis. O que Lacan vê como solução para o Winnicott é piorar o adoecimento, né? O problema é que eles entenderam como se fosse natural, como se fosse originário, o que é defesa psíquica, o que é secundário, o que é doença. Não existe, nem em Freud nem em Lacan, o conceito de saúde psíquica. Se a gente lê o Winnicott com atenção, fica muito nítido, muito claro. Sim, existe saúde psíquica. Acho que deve ter ficado claro. Para um horizonte clínico, para uma terapêutica, é outro universo. Né? Então, é o que eu digo assim, é outro paradigma? Sim, é outro paradigma. O Winnicott é outro paradigma. Spinoza é outro paradigma. Mas não é outro paradigma assim, ó, tem esse paradigma e esse paradigma. Não, não, não. Esse paradigma anterior, antigo, nem anterior cronologicamente, Spinoza é do século XVII, mas enfim, ele é segundo, secundário, derivado. Opa, esse tal do outro, ele está olhando mais profundo. E aí a gente entende que derivação no psiquismo humano e na cultura, etc., opa, gera reatividade. Agora, se você pega a reatividade e você acha que isso é o melhor que existe, que isso é ontológico em termos da filosofia, que isso é primário em termos da psicanálise, aí você nem entendeu de onde pode vir a terapêutica. Ok, Deise? Obrigado pela pergunta. Uau, uau. André, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras. A gente tem novas perguntas. Eu queria pedir para vocês duas coisas. Primeira coisa, quem quiser ter a sua pergunta respondida pelo André, eu acho melhor, André, a gente combinar o seguinte: acabou a live, a pessoa, quando acabar, sabe, pimba, acaba, daí você comenta no vídeo, não no chat, porque eu tenho a impressão de que o chat talvez ele suma, ou não. Acho que ele fica, né? Alguém sabe disso? Acho que fica. Hoje em dia, porque eu lembro que antigamente o YouTube tirava o chat. Eu não sei Por dizer. garantia, comenta a sua pergunta no vídeo depois, que fica até mais fácil para o André responder. Porque no chat o André não vai conseguir responder, sabe? Fazer aquela resposta direta para o seu comentário. Acho que fica mais Não, isso fácil, não é né? possível, isso eu sei que Não é não dá. possível, né? Então vamos fazer isso. Acabando a live, você deixa a sua pergunta para o André depois dar uma lida e respondida para você No diretamente. vídeo, Né? como assim? Só para eu entender. Porque Talvez tem esse chatzinho aqui ao vivo do YouTube, que é onde a gente está se falando agora, galera. Quando acaba a live, ele abre os comentários do vídeo, como se fosse um vídeo postado. Ali é o lugar certo, porque daí a gente consegue continuar a conversa. Tá. Olha, Pedro, mas claro, é mais prudente fazer assim. Pelo Café Filosófico, que eu gravei agora há pouco tempo, né? Ficou congelado, mas ficou disponível. Aí não sei se vai ser igual. Eu acho que sim. Eu não vou apertar nenhum botão para deletar. Eu acho que vai ficar disponível, mas você não vai conseguir responder. Bom, esse foi o primeiro pedido. Segundo pedido, entrem em circuitosaber.com/Espinosa. A gente conseguiu, estou muito feliz de ter conseguido, enfim, uma forma financeiramente de manter isso. Então a gente conseguiu um preço muito bom para esse mês. Vão ser 10 mensalidades aí de R$327, na verdade são 10 vezes de R$327 para um curso de 12, né? Eu acho que a gente conseguiu um valor muito possível para manter tudo isso aberto e acessível para as pessoas. E eu queria também deixar aberto que quem se interessou e quer seguir por um ano com a gente e precisar de alguma ajuda, entender qual que é o curso, enfim, fala comigo no meu WhatsApp pessoal mesmo. Lá no grupo, eu que falei com o meu número, então fala, oi Pedro, tal, porque é mais fácil do que os chats e robozinhos da vida. Fala comigo no meu WhatsApp pessoal para qualquer coisa. Eram esses os recados, André. Acho que a gente pode. Eu quero agradecer todo mundo que não conseguimos ler e agradecer você de novo, André. E, por favor, se quiser finalizar aí, a gente termina a live aqui. Bacana, Pedro. Poxa, super legal, super obrigado por essa parceria que é maravilhosa, né? Me sinto super bem na circuito, realmente uma parceria incrível. Então, queria agradecer a todo mundo que assistiu essa live, queria agradecer a todo mundo que fez pergunta no chat. Fica essa minha promessa de gravar a resposta uma por uma.
Queria agradecer também, né, a quem vai assistir essa live depois, que vai ficar disponível no meu canal do YouTube, né? Imagino que na Circuito também, enfim. Então, quem assistir depois, e se for antes do dia 30 de junho, melhor, animem-se para fazer o curso. Eu sei que é um curso muito bacana, feito com todo carinho. O retorno que a gente tem de todos os alunos, tanto da turma 1 quanto da turma 2, são retornos assim, incríveis, né? Alguns desses retornos, a Natália da Circuito botou lá na Land, né? na apresentação. Enfim, então é uma troca muito bacana e espero que muitos de vocês possam fazer. Os que não puderem, enfim, outros produtos virão, outras lives virão, outros conteúdos virão. O importante é a gente seguir junto. Então é isso. Então, um abraço carinhoso a cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui essa noite com vocês. Boa noite, pessoal. Vamos finalizar a live aqui. E é isso aí. É isso aí, Adriano. Deixem o like e tudo mais, essas coisas todas. Boa noite, gente. Valeu. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.